programa. Voltamos a apresentar Tribuna Livre, a vez e a voz do povo, na Capital FM. Bom dia, obrigado a você pela companhia. Olha, e hoje a nossa conversa é com o candidato a prefeito de Campo Grande pelo PDT. Estou falando do Dagoberto Nogueira, a quem agradeço a presença aqui no programa Tribuna Livre. Eu quero lembrar a todos vocês, meus amigos ouvintes, que nós estamos tomando todos os cuidados necessários nesse momento aí da pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, adotando aí os protocolos de biossegurança. Vamos iniciar, candidato, falando do seu plano de governo. Nele existem, acredito eu, que além dos 12 itens de maior preocupação na sua gestão, outros itens, mas os 12 que o senhor resolveu elencar. E o senhor começa a explanação falando da área da educação. No seu governo, eleito prefeito de Campo Grande, qual o olhar do Dagoberto Nogueira para a área da educação? Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Carmen. É um prazer muito grande estar conversando com vocês. A educação é causa para o PDT. Então, aonde nós administramos, nós implantamos a educação em tempo integral. O modelo que nós temos hoje é o que o Brizola fez aqui no Rio Grande do Sul e fez no Rio de Janeiro. Essa educação é que democratiza, né, a educação. Então, o que é a educação de tempo integral para as pessoas poderem compreender que está nos assistindo? É o aluno entrar aqui de manhã, ele ter o café aqui da manhã, ele tem as aulas normais, aí depois ele almoça na escola, tem uma refeição balanceada. No período da tarde, ele vai fazer o que a escola particular faz. Certo. Ou seja, ele vai ficar competitivo. Ele tem o reforço escolar, ele não está bem de matemática, de geografia, enfim, ele vai ter essas aulas no período da tarde. E depois disso, depois do reforço escolar, ele tem a tarefa acompanhada. E aí depois, terminou a parte educacional, né, quer dizer, que ele vai aprender mesmo. E depois disso, ele vai passar a ter cultura, esporte, lazer. E de tardezinha ele vai embora para casa. Isso é educação de tempo integral. Todos os países de primeiro mundo investem em educação. A educação, nós acreditamos que é o que transforma. Então, é muito importante para nós. Aqui tem 2 escolas de tempo integral. As 2 foi feita no período do Nelsinho, que é do município, e que são emendas minhas, inclusive. E depois disso não foram construídas. No Plano Municipal de Educação, já era, agora em 2024, era 50% das escolas de Campo Grande teria que ter a escola de tempo integral. Vai ser impossível de eu conseguir atingir essa meta que está no plano, mas eu vou colocar muitas escolas de tempo integral, né, para tentar atingir essa meta. Lógico que como isso não foi cumprido pelos demais prefeitos, então vai ser difícil a gente cumprir até 2024. Mas até o final do nosso governo, nós queremos deixar muitas escolas funcionando em tempo integral. E com relação à área, já que nós falamos da educação, não é? Um projeto, inclusive, posso dizer aqui, ambicioso, né? do PDT e do Dagoberto, mas que é possível. Não, é mais do que possível. Hoje, nós temos um fundo, que é o Fundep, que banca isso. Então, a educação, hoje, ela é bancada pelo governo federal. Até porque o governo federal fica com grande parte de todos os nossos recursos. Então, ele tem que devolver para os estados e municípios. E nós conseguimos aprovar. Ele terminava nesse ano, né, o Fundep, e nós prorrogamos e dando mais autonomia e fortalecendo ele ainda mais para que o Brasil invista mesmo em educação. Pois não, Carmen, você desligou agora, isso, aí. A gente sabe, candidato, que a grande dificuldade também é conseguir professores capacitados, né? A gente tem professores se capacitando e tudo mais, mas para atender essa demanda a gente precisa ter mais. Qual o seu projeto com relação a isso? Eu acho que é fazer concurso. O que não pode é você chamar as pessoas convocadas, como está sendo feito agora. Eu, por exemplo, aonde a gente vai, são pessoas que foram convocadas, teve uma pré-seleção, e determinadas pessoas atingiram um ponto, e aí fica sabendo que uma pessoa que teve 20% dos pontos que ela teve foi convocada e ela não. Então, se você não fizer um concurso público, se você não qualificar esses professores, nós também não vamos melhorar a educação. Então, a gente também tem que investir principalmente no professor, melhorar essa questão salarial,
para que você tenha também professores mais qualificados para se propor a trabalhar, porque você pagando um pouco, ninguém quer vir para o município e nem para o estado. Então nós temos que trabalhar nessa direção também. Nós estamos conversando nesta manhã com o candidato à Prefeitura de Campo Grande pelo PDT, o Dagoberto Nogueira. Na área da saúde, nós sabemos que saúde é um problema no nosso país, mas que também demonstrou hoje que o SUS, né, mesmo com os problemas que tem, na questão da pandemia, conseguiu atender a população. Mas claro que cada município tem aí os seus problemas. Em Campo Grande, o Dagoberto, prefeito da cidade, o que é que pode melhorar na área da saúde? Bom, a saúde também vai mal. A saúde, os postos de saúde não tem remédio, não tem médico. Você também, quando faz essas reuniões em bairro, é só reclamação, joga para um posto, joga para outro, aí não tem naquele, não vai para a UPA, da UPA, quer dizer, fazem as pessoas de ping-pong. Isso é um desrespeito. E o que é pior, né, a saúde tinha que estar informatizada, porque nem tudo, às vezes, acontece de acabar um determinado remédio, um determinado posto. Mas lá tem os computadores, só que nada funciona, nada liga com nada. Então você tinha que pelo menos digitar, falar, olha, companheiro, eu não tenho aqui esse remédio, mas lá no posto tal, aqui no sistema meu, está dizendo que tem. Você vai lá que você vai achar. Pronto. Mas nem isso tem. É uma falta de consideração. Os médicos mandam aqui no prefeito, então não cumprem horário, chega a hora que quer, trabalha a hora que quer. É um negócio maluco mesmo. E acaba as pessoas sendo tão maltratadas até pelas pessoas que estão ali na frente do posto de saúde. Logicamente que é tanta reclamação, é tanta briga, que toda hora tem problema nos postos de saúde. Então, a saúde, nós temos que melhorar algumas UPAs, por exemplo, a UPA da Moreninha, ela tem que ser transformada ali num pequeno hospitalzinho, ali tem que ter um lugar para você, inclusive, fazer um parto, para você fazer uma cirurgia de pequeno porte. Uma cirurgia mais complexa, você manda aqui para o centro. Mas algumas coisas, tem alguns lugares que você vai ter que fazer um investimento maior. A saúde também não vai bem em Campo Grande e a reclamação é generalizada. E como fazer isso em termos práticos? Porque as ideias são todas muito boas, mas viabilizar isso. Nós sabemos que estamos passando por um momento de recessão, a retomada econômica está sendo feita gradual, mas ainda é muito pouca. E o governo vive de impostos, o governo vive desse tipo de financiamento. Como conseguir compatibilizar isso? Isso você tem que ter dinheiro próprio e dinheiro você tem que buscar. Por exemplo, nós ajudamos o Marquinhos nessa pandemia, a bancada federal, nós temos muito dinheiro para ele. Inclusive, eu também trouxe muito dinheiro das minhas emendas pessoais para isso. Então, o dinheiro, você tem que ter... Eu vou dar um exemplo para você, Carmen. Eu, quando fui secretário de Segurança, eu falei, Zeca, paga salário para civil, para militar e para o corpo de bombeiro. O resto eu vou buscar em Brasília. E eu fui. E naquela época eu não era deputado federal. Eu não conhecia tantos caminhos como eu conheço hoje. Mas, no entanto, eu fiz presídios, tudo com dinheiro federal. Fiz presídio de trânsito, reformei todos os quartéis, todas as delegacias, comprei farda, carro, troquei o 38 pela pistola automática, tudo com dinheiro de Brasília. Então, você tem que ter essa disposição de você ir lá, usar a bancada para isso e saber buscar esses recursos. Porque, infelizmente, e nessa reforma tributária ainda não vai resolver isso, que eu não percebo uma disposição por parte do Congresso nessa direção. Né? Essa reforma tributária apenas está levando para facilitar a cobrança dos impostos, mas ainda há uma centralização de renda em Brasília. Então, se você não souber buscar dinheiro aqui em Brasília, não toca nada mesmo. Para você que está conosco, está ligando o rádio agora, nós estamos conversando com o candidato à Prefeitura de Campo Grande pelo PDT, o deputado federal Dagoberto Nogueira. O senhor tocou aí na área da segurança pública, lembrou quando foi secretário de Estado. E claro que nós sabemos que a maior responsabilidade, quando se fala em segurança pública, é do Estado. Mas hoje, os municípios também resolveram participar, ajudar. De que maneira melhorar a segurança pública aqui em Campo Grande? Bom, primeiro nós temos que saber que há uma falha por parte do Estado nisso. Em função da reforma da Previdência, muitos policiais pediram aposentadoria. Então, hoje, há um déficit enorme da Polícia Civil e da Polícia Militar. E aí,
os municípios, para não deixar a deriva a segurança, acaba com isso tendo que criar as guardas e cada vez gastando mais com guarda, sendo que a responsabilidade teria que ser do Estado. Mas sabendo disso, nós temos que fazer... Primeiro, eu soube que o governador fez concurso e vai começar a chamar agora, tanto policial civil que militar. Então, convocado isso, nós vamos ter que fazer uma parceria. Eu já fiz isso no passado. Eu fiz a integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Hoje já bagunçou tudo de novo. Mas naquela época nós conseguimos trabalhar em conjunto. Eu criei muitas delegacias integrada entre a Polícia Civil e Polícia Militar. Eu quero buscar essa integração com a nossa guarda. Eu quero ajudar criando segurança, porque não está tendo segurança hoje. E também eu vou colocar câmeras em pontos estratégicos, nas saídas de Campo Grande, nos comércios dos bairros, e isso hoje é muito barato colocar essas câmeras. Hoje acontece um fato aí, um crime, a polícia tem que estar pedindo nos vizinhos para saber se tem câmera, para poder ver se acha quem é o ladrão. Então nós estamos já no século XXI aí, e nós estamos ainda vivendo há 50 anos atrás. Campo Grande ainda é uma cidade que não tem pontilhão, pelo amor de Deus, e nenhum prefeito dá conta de fazer isso. Eu vou fazer, eu não me conformo das pessoas ficarem parando um atrás do outro e ninguém passar por cima e o outro por baixo. Isso não tem cabimento. Nós estamos vivendo, você vai qualquer cidadezinha aqui do estado de São Paulo, tem pontilhão, um passa por cima e outro passa por baixo. Aqui não. Certo. Aqui nós estamos no tempo do onça. Então nós temos que modernizar essa informatização que eu estou falando que tem que ter na saúde. Isso tem que ter em todos os lugares. Eu apostei muito nisso. Quando eu fui presidente do Detran, o que combateu a corrupção no Detran foi a informatização. O que agilizou, eu na época, a carteira de habilitação até era feita lá no Rio de Janeiro. Demorava 4 meses. Quando eu informatizei e que eu trouxe o site para cá, eu entregava na hora. Hoje está demorando 3, 4 dias de novo. Quer dizer, houve um retrocesso. Então, eu sempre gostei dessas modernidades. Eu acredito que a gente possa fazer, além de deixar a cidade melhor para a gente se viver, facilitar o trabalho em todas as áreas, nós temos que utilizar isso que nós temos disponível. Isso ajuda muito. Eu vou criar a cidade digital, né, que é um programa nacional. Você faz esse projeto e o governo federal banca. E eu vou buscar esse recurso e vou deixar a nossa Campo Grande moderna. Com relação à questão de trânsito, né? A Campo Grande está crescendo o número de veículos, o número de motos, é uma área que eu sei que o senhor gosta, tem um especial afeto. Com relação a isso, né? Preparar Campo Grande para toda esse crescimento que a cidade está tendo, precisa ter e precisa ser fomentado. Como é que o senhor avalia essa situação num eventual mandato? É o que eu acabei de falar aqui agora. O trânsito de Campo Grande é caótico. Nós temos um transporte coletivo que não funciona. As pessoas que podem juntam um dinheirinho, compram uma moto ou compram um carro. Nós somos a cidade com o maior número de veículos per capita do país. Então, isso é a maior prova que o nosso transporte coletivo não funciona. É o volume de carro e de moto que tem na rua. Então, você, logicamente, quando o transporte coletivo não funciona e as pessoas voltam para cá, você tem que atacar 2 coisas. É resolver o problema do transporte coletivo. Nós vamos ter que rever esse consórcio que está aí, que não atende às necessidades, não anda corretamente nos bairros, anda superlotado. Então, as pessoas estão evitando de pegar. E, às vezes, nem para nos ônibus. E um ônibus de péssima qualidade. E um preço altíssimo. Aqui, para você ter uma ideia, Marquinhos, é mais caro do que São Paulo. Em tese, São Paulo é 15 vezes maior do que aqui. Então, teria que aqui ser muito mais barato do que lá. Então, tem que arrumar essa questão do transporte coletivo. Se não arrumar isso, você não arruma o trânsito. E segundo, é você criar esses pontilhões que eu acabei aqui de falar. Não tem cabimento a pessoa demorar em Campo Grande 1 hora para chegar em casa. Né? Então, nós temos que facilitar as pessoas para chegar em casa, como as pessoas para chegar no trabalho. Então, essas rotatórias, vão criando rotatório, porque isso é um negócio que ficou na cabeça desses prefeitos antiquados, e rotatória só não resolve o problema aqui de trânsito. E também fazer as ondas verdes, tudo isso facilita, economiza gasolina, economiza gás,
carbônico, a poluição aqui no município. Então, nós temos que ter essas ideias modernas para a gente poder ter uma Campo Grande melhor. E o senhor também fala no seu horário eleitoral a respeito, preocupado com o pedestre com relação às passarelas, não é? Também existe essa possibilidade de construção de passarelas, claro que aí em locais, não é, onde há realmente necessidade. Lógico, por exemplo, nós temos ali entre o Noroeste e a Maria Aparecida Pedrocian. Ali as crianças têm que atravessar a rodovia, né, para poder estudar. Aquilo é um perigo, ali tem que ter uma passarela. Sob pena de na hora que morrer criança, como já houve vários acidentes, aí que vai correr atrás do prejuízo. Então, nós temos que anteceder isso. Eu agora consegui, eu coloquei aqui no orçamento, a duplicação daquela via, que vai até o autódromo, que é para poder facilitar a saída. Isso é um trabalho nosso que eu consegui enquanto deputado federal, mas na hora que fizer essa duplicação, aí é a hora que nós vamos ter que fazer e não tem outra saída senão fazer a passarela. O senhor também fala sobre as minorias no seu plano de governo. Qual seria a política pública para eles no seu governo? Olha, isso é uma bandeira do PDT. Eu tenho que cuidar de todas as pessoas, independentemente de sexo, de religião, de cor. Então, o PDT, nós vamos trabalhar nessa direção. Nós não temos preconceito, né? Nós vamos fazer com que essas pessoas integrem a sociedade. E não é só também em função de cor, de sexo, não. É também as crianças que têm alguma deficiência. Essas pessoas têm que estar integradas à sociedade. E nós vamos trabalhar nessa direção, inclusive nas escolas. Situação do turismo, não é, aqui na capital, porque quando se fala em turismo, as pessoas lembram de Corumbá, com relação ao Pantanal, lembra de Bonito, de Rio Verde, Coxim, Costa Rica, mas Campo Grande é apenas uma cidade de passagem. Exatamente. Então, como resolver ou melhorar essa situação, conseguir fazer com que esse turista fique pelo menos 2 dias aqui na nossa capital? Nós temos já, e que está funcionando razoavelmente bem, é o turismo rural. Nós temos algumas propriedades rurais que está funcionando bem isso. Mas o turismo de evento, o turismo de negócio, né, é que está muito ruim. E o turismo contemplativo, que é as pessoas que vêm para tirar fotografia, que vêm para... Então, se você aqui também não investir com que o turista pare em Campo Grande, ele vai passar reto. E eu quero que eles gastem nos nossos hotéis, no nosso restaurante, quero que eles comprem aqui. Então vai ter que investir em cultura. Nós temos aquele Belas Artes, que era para ser um centro cultural lá. E está abandonado. E só eu, já lá no passado, com outro prefeito, eu dei 17 milhões que eu trabalhei para isso, botei aqui no orçamento e veio o dinheiro e nada foi feito. Então eu quero terminar aquele centro cultural. E eu quero até fazer uma homenagem à Glorinha Sarrosa, né, que foi uma pessoa que cuidou da cultura aqui no Mato Grosso do Sul. E lá eu quero colocar artesanatos, quadros, shows. Eu tenho que criar mecanismo, culinária, para que esse turista fique aqui. Se você não criar esses mecanismos, eles não vão ficar. Aqui vai ficar a cidade de passagem como está hoje. Passagem para ir para o Pantanal, passagem para ir para Bonito, passagem para ir para todos os lugares, menos ficar em Campo Grande. Então eu quero lotar. Para você ter uma ideia, Bonito tem mais hotéis do que Campo Grande hoje, né? Então nós temos que inverter isso. Aqui é uma capital, mas nós temos que pensar grande. Campo Grande não pode ser medíocre como está hoje. 7h49. Nosso bate-papo de hoje é com o candidato à Prefeitura de Campo Grande pelo PDT, o Dagoberto Nogueira. Quando se fala em pesquisa, eu não estou falando em pesquisa eleitoral, aparece muito segurança, saúde, educação, mas também a área da habitação. E a maioria se fala hoje da preocupação com o número de favelas existentes aqui em Campo Grande. Na sua gestão, eleito prefeito, qual vai ser o olhar do Dagoberto com relação à habitação? Bom, nós temos que acabar com essas favelas, que esse é o maior atestado de incompetência dos governantes. A favela é uma coisa que deixa a cidade, a gente com vergonha das demais cidades. Aqui no passado já tinha resolvido esse problema. E agora voltou tudo novamente. Por quê? Porque não tem um plano habitacional. Então nós temos que fazer. O governo federal também errou,
que no ano passado não teve recurso nessa direção, mas esse ano nós já colocamos no orçamento e vai ter recurso para isso. Então eu quero fazer um grande programa habitacional, primeiro para acabar com essas favelas. Isso nós temos que acomodar, isso já foi feito no passado, eu não estou criando nada de novo, é fazer o que já foi feito. Pegar o exemplo, e eu não tenho essa dificuldade, mas eu quero inventar. Eu não quero inventar, eu quero visitar. Na época, quando eu criei aquela lei seca, todo mundo, foi uma coisa criativa do Dagoberto, né, que fechou os bares e os botecos aí na madrugada para eu diminuir muito os índices de homicídio e de violência aqui no lar. Parecia que era mas não era novidade, eu fui ver isso lá fora. Funcionou lá fora, caiu os índices lá fora, eu apliquei aqui. Então, nós temos que ter humildade de sair daqui para ver o que os outros estão fazendo. Por exemplo, fizeram essa 14, mas não foram ver como é que funciona isso. Hoje ela não é nem um shopping a céu aberto e nem uma rua de trânsito. Acabou com a 14, quebrou todo mundo lá. Vê o tanto de loja que está fechada. Então, eu quero fazer um shopping a céu aberto, você tem que fechar de verdade. Né? Então, que é para as pessoas poderem largar da mão da criança, a rua virar, você fazer uma cobertura nessa rua, ter ali vendendo pipoca, churros, fazer shows, quer dizer, você competir com o shopping, né? Mas, no entanto, não é nenhuma coisa e nem outra. E ficou uma coisa horrível, e não é só a 14. Então, aonde tem os calçadões, que é o que eles chamam, em todos os municípios, polos do estado de São Paulo tem. Ribeirão Preto tem, Rio Preto tem, Presidente Prudente tem, Bauru tem, São Carlos tem, todos esses municípios têm. Porque a cidade vai ficando velha, então você tem que criar, o comércio vai ficando forte e os shoppings começam a quebrar o comércio. Porque as pessoas vão no shopping ali para passear, mas acaba sempre comprando. E as coisas no shopping é sempre mais cara em função do condomínio, do aluguel. Então, você possibilitar com que as pessoas possam ir para o centro, você tem que dar as condições que tem no shopping. Senão, eles não vão trocar. Quer dizer, fizeram tudo aquilo, piorou o trânsito e não compete com o shopping. Então, só fez quebrar com todo mundo, porque é coisa mal feita, porque não vai ver. Né? É que nem geração de emprego. Se o prefeito ficar sentado na cadeira para ir buscar essas indústrias lá fora, propor isenção, propor doação de terreno, você não traz. Eu fiz isso enquanto secretário. Fui buscar muitas indústrias, mas eu sei o trabalho que dá. Eu fui até nos Estados Unidos buscar a Paper na época. Né? Fui por 3 vezes lá. E mudou todo o perfil econômico de uma região inteira, porque depois dela veio outras empresas. Hoje já não é nem mais Paper, porque ela já vendeu. Mas o prefeito, o governador, não pode ficar sentado na cadeira. Tem que ir atrás, porque essas indústrias são disputadas. Todo mundo quer elas. Então, se você não oferecer e achar que ela vem sozinha para cá, não vem. Então, para você gerar emprego, para você dinamizar a economia, tem que ir atrás. Uma questão que eu gostaria de levantar com o senhor, com relação à presença feminina, né? A mão de obra feminina, a capacitação, a proteção da mulher, né, com relação à segurança e à violência doméstica. Como que o senhor vai tratar a mulher, né, na sua gestão, em todos esses aspectos? Bom, primeiro que eu fiz um compromisso com o PDT que 50% dos cargos nossos seriam ocupados por mulheres. Que as nossas mulheres do PDT são exigentes, são guerreiras, todas elas vêm do movimento social, do movimento sindical, inclusive a minha vice, a Kelly, e nós fizemos esse compromisso com eles. 50% das secretarias dos cargos comissionados. Certo. Então, eu fiz esse compromisso e vou cumprir. Por onde eu passei, eu fiz isso. Né? As mulheres me ajudaram muito. Os funcionários que me ajudaram muito. Então, eu vou investir nisso. E aí, você tem que trazer, cara, por exemplo, nós trouxemos aquela Universo Íntimo, que ela empregava 1.200 mulheres. Deixaram aquela indústria fechar. E é uma coisa, e um emprego para a mulher é muito difícil. Então, quando você tem essa possibilidade, você não pode perder. Por que está indo embora daqui? Tem que negociar, tem que renegociar o imposto. Né? Então, vai ter que fazer isso, porque aquilo que eu falei, o empresário faz conta. Ele faz matemática. Se você não der benefício para ele, ele vai aonde dá. Então, ele vai embora daqui. Então, as indústrias estão fechando e ninguém está buscando, além de não buscar lá fora, permite com que as que estão fechem. Então, isso é
é muito ruim. E no caso dela, era só mulheres que empregavam, porque era costura. Eu posso te garantir que 95% que trabalhava lá eram mulheres. Então nós vamos ter que fazer uma gestão mais efetiva, nós vamos criar a Secretaria da Mulher, nós vamos trabalhar muito com a mulher, até porque é uma das bandeiras do PDT. Candidato Dagoberto Nogueira, o senhor falou a respeito de emprego e renda, e quando a gente fala com relação ao emprego, lembra das EMEIs, ou como a maioria conhece como as creches, que às vezes o papai e mamãe precisando trabalhar, mas não tem onde deixar os filhos. Claro que eu acho que não se consegue aí, numa administração de 4 anos, resolver todos esses problemas com relação ao número de crianças hoje que precisam de vagas. Mas o Dagoberto, prefeito de Campo Grande, tem alguma solução para minimizar essa... Eu resolvo em 1 ano. Ah, é? De Primeiro, se tem que terminar esses que estão em construção. Porque aqui é assim, porque o Nelsinho fez, o Bernal não terminou, porque o Bernal que fez, o atual prefeito não termina. Tem essa questão política, aí ficam denunciando lá no Ministério Público, e a coisa pública vai se degradando, vai se acabando e ninguém cuida disso. Eu vou acabar com todas essas obras paradas, eu vou concluir todas elas. Se concluir essas que estão em andamento e eu construir mais 3 salas de aula em cada EMEIs, né, eu coloco essas 7 ou 8 mil crianças que estão para fora da sala de aula. Então, isso é um negócio barato. E aquilo que eu falei, para a educação tem dinheiro. Faz o projeto que o governo banca. Toda a educação é bancada pelo governo federal, mas tem que fazer projeto, tem que ir atrás, tem que ir lá em Brasília e trazer o dinheiro. Eu vou colocar todas essas crianças, eu não vou dizer que no primeiro ano, mas no segundo ano todas elas vão estar dentro de uma sala de aula. Bem, nós quando a gente fala em crianças, aí nós também lembramos, não é, da alimentação e agricultura familiar. Existe a possibilidade da prefeitura, né, abrir espaço para os agricultores familiares, ou seja, essas pessoas que trabalham hoje, que muitas vezes não têm onde vender o seu produto? Aqui em Campo Grande nós temos 14 assentamentos. Nós temos 3 do INCRA e 11 pelo Banco do Brasil, que eles compram e financiam, que chama Banco da Terra. Bom, esses assentamentos estão completamente abandonados. Então nós temos que estimular a agricultura familiar. O cinturão verde nós temos que estimular, porque muitas coisas aqui desses gêneros vem vindo tudo de São Paulo. Então vem vindo tudo de fora. E se você vai lá no Ceasa, lá você vê o volume de caminhões que chega aqui todo dia com esse tipo de alimentação de fora. E a prefeitura pode estimular isso comprando a merenda da agricultura familiar. E você também criando um mecanismo, aqui tem um mercado, mas nós temos que ampliar muito mais isso, para que a gente também... E não adianta eu criar um prédio e colocar à disposição da agricultura familiar se eu não cuidar do transporte disso. Porque eles também não têm como trazer e para poder comercializar. Então nós temos que estimular, né, mas pensando desde a semente até o consumo final. Então isso é uma bandeira nossa e nós vamos fazer. E a bandeira do PDT, do Dagoberto Nogueira, relacionado aos jovens, principalmente o primeiro emprego? É aquilo que eu falei, você não pode falar em primeiro emprego se você não estimular o emprego. Porque ninguém vai contratar o jovem porque a prefeitura está pedindo para contratar. Você tem que qualificar esse jovem para o mercado de trabalho. E segundo, você tem que buscar a empresa para onde colocar esse jovem. E isso eu sei fazer. Já fui secretário de produção e pode ter certeza que nós vamos trabalhar duramente nessa direção. E nós sabemos, não é, que, claro, são muitos... hoje a população, ela pede o asfalto nos bairros. E quando se fala em asfalto, a gente sabe que isso tem o custo é muito alto. Pelo menos as administrações, elas dizem, olha, é muito alto o custo para asfaltar um bairro. Mas é possível melhorar aqui em Campo Grande esses bairros que não têm asfalto? Lógico que é. Você tem um asfalto que ele custa em torno de 40% desse asfalto comum. O que você tem que medir, Marquinhos? É se tem um trânsito pesado. Se tiver um trânsito pesado, você não pode fazer esse tipo de asfalto. Não é uma vez ou outra passar um caminhão, passar um ônibus. Mas nessas ruas
de circulação de carros leves, você pode fazer esse asfalto barato. Então, nós vamos fazer isso. Nós temos que fazer também projetos, é aquilo que eu falei. Qual que é a minha grande vantagem? Nós temos experiência de administração. É isso que eu pergunto. Quando o candidato veio aqui, ele já administrou o que na vida dele? O que ele fez e que deu certo? Nós já tivemos, aí nós estamos com uma administração e a outra administração de prefeitos sem experiência. E quando não tem experiência da administração pública, é uma negação. E Campo Grande está parado por causa disso. Não adianta o cara ser um bom radialista, mas não ser um bom prefeito. Não adianta ser um jogador de futebol, né, boleiro, mas não ser um bom prefeito. Então, para ser bom prefeito, você tem que ter a experiência administrativa, aquilo que você já administrou deu certo, e o que é mais importante é saber aonde buscar o dinheiro. Eu estou na oposição do governo federal, mas eu fui o deputado federal que mais trouxe recurso para o Estado e para Campo Grande. Então, essa experiência nossa é que eu acho que vai fazer a grande diferença e que nós vamos ajudar a desenvolver Campo Grande. Agradecer ao candidato à Prefeitura de Campo Grande, Dagoberto Nogueira, do PDT, né? E tem aí 30 segundos para as considerações finais. Olha, eu peço para o povo de Campo Grande, nós somos o único candidato que tem condições de ganhar aqui no segundo turno, em função dessa experiência que nós temos, da gente saber aonde busca o dinheiro. E aí eu peço a confiança, tanto em mim como na Kelly, a todo o campograndense. Pode ter certeza absoluta que nós vamos honrar cada voto que nós tivermos aqui. E essas pesquisas, a gente tem que ter muito cuidado. Tem pesquisa que bota a gente de um lado, cada pesquisa atende interesse. Né? Tanto é que a do próprio Ibope, eu impugnei ela e o juiz deu a suspensão dela. Então, a gente, para acreditar hoje no que é verdadeiro e o que não é, logicamente só as urnas que vão falar. Mas eu peço que a população examine quem é que tem condições reais para poder fazer uma boa administração em Campo Grande. E eu estou à disposição, quero ser o melhor prefeito que Campo Grande já teve. Mas para isso tem que votar 12. Aí, conversamos com o candidato a prefeito de Campo Grande, o Dagoberto Nogueira, do PDT. Um bom dia a todos vocês, que é necessário, vamos embora. Até amanhã.